Agora esta chamada está sendo gravada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Upanishad 5. Tadi Jati Tanaya Jati. Tadi Dure Tadi Vantike. Tadi Antar Ashya Sarvashya. Tadu Sarvashya Bhayatha. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e ao mesmo tempo fora de tudo. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e ao mesmo tempo fora de tudo. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então nós seguimos aqui com a nossa saga da interpretação ou do estudo desse verso ou desse texto sagrado muito importante, que é o Sri Ishopanishads, tá? Esses versos, esses textos, os Sri Ishopanishads, eles são, como fala, o arquétipo da cultura védica. Quando você pensa, por exemplo, Índia, o que você pensa? Turbantes, pessoas com turbantes, né? Árabes, pessoas com roupas árabes. Pensa Brasil, você já imagina uma pessoa com uma bola na mão, sei lá, ou dançando samba, alguma coisa, são os ícones, né? Então, quando você fala Vedas, o que vem na mente das pessoas que têm os contatos com a cultura védica são esses textos, os Upanishads. Os Upanishads são os textos mais, assim, referenciados quando se trata dos Vedas, né, em si. Então, esses livros são muito importantes. O Mantra 5, né, ele está fazendo uma referência aqui à característica que é o paradoxo Deus, né? O Senhor Supremo caminha e não caminha. Então, não sei se vocês, né, estão familiarizados ou já entraram em contato com essa versão, né, que se chama de física quântica, que é o paradoxo em que os elétrons eles podem ser entendidos como partículas e ondas simultaneamente. Partícula e ondas simultaneamente. Então, o elétron pode ser uma partícula e simultaneamente uma onda, o que é um paradoxo. Isso é praticamente metafísico. Transcende as leis naturais da física. É metafísica. E isso é um paradoxo. Chaitanya Mahaprabhu, nós falamos no sábado, introduziu o conceito de Atintya Bheda Abheda Tattva. Não foi foi na aula do tratado. Em que as coisas podem ser simultaneamente reais e não reais ao mesmo tempo, como, por exemplo, nesse caso, Atintya Bheda Abheda Tattva significa simultaneamente, de forma inconcebível, do ponto de vista cartesiano, igual e diferente ao mesmo tempo, né? Isso é o conceito de lógica de Atintya Bheda Abheda Tattva. E nesse caso, o Senhor Supremo caminha e não caminha ao mesmo tempo. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo e ao mesmo tempo fora de tudo. Às vezes, não é feito a seguinte interpretação acerca do absoluto. E aí, nesse caso, é muito comum aqui na nossa experiência de entendimento acerca, né, do Supremo. Sempre que nós, enfim, pensamos Deus, por exemplo, já fiz esses exercícios algumas vezes antes, você fechar os olhos, tá? Fecha os olhos por 30 segundos.
pensa Deus? O que vem na sua mente naturalmente? O que vem na sua mente naturalmente? Claro que aqueles que estão familiarizados com a ideia da pessoa Vishnu vai visualizá-lo. Mas, de um modo geral, o que vem na mente? Vem uma luz, ou vem uma névoa. Essa é a ideia básica, genérica de Deus. Conceito Deus. O que é Deus? Deus é luz. O que é Deus? Deus é amor. Isso são atributos abstratos, né, genéricos, qualificações da pessoa, mas não se refere à pessoa. Tá? Isso porque, por exemplo, se você pegar uma lente, um binóculo, né, você olha para o céu à noite, você vê um pontinho luminoso lá, um pontinho. Né? Aí você pega um binóculo, ou um binóculo, aí você vai ver um pontinho maior, um brilho maior. Pega um telescópio, aquele pontinho que era brilhante se transforma em 3 galáxias diferentes, em pontos diferentes do universo, que à distância parece ser uma coisa só, amalgamada, homogênea. Né? Você está a uma montanha, você está viajando num carro, aí você olha para uma montanha, ela parece ser homogênea à distância. Parece ser, né, homogênea. Uma coisa só. Na medida em que você vai se aproximando da montanha, você vai conseguindo observar pequenos detalhes de diferenças. Aí tem uma pedra, tem árvores assim, em alguns lugares tem árvores, outros não tem, etc. E nesse contexto, quanto mais próximo você vai chegando, tanto mais fica evidenciado que existe uma variedade naquela constituição que aparentemente parecia ser homogênea. O mar, por exemplo, se você está sobrevoando o avião, o mar com o avião, você olha para baixo, você vê homogêneo. É tudo homogêneo. Mas na medida que você vai chegando perto, e se você colocar, né, o microscópio, por exemplo, numa gota do mar, vai aparecer um universo de variedade ali. Mas a distância parece ser homogêneo. Então, a ideia de Deus, quando você está numa condição distante, ou com uma lente, que não é uma lente de precisão, ele vai parecer que é homogêneo. Então, essa homogeneidade, ou essa inclinação que a gente tem natural, você não precisa se tornar um grande pensador para chegar à conclusão de que Deus é luz. Não é necessário se esforçar intelectualmente para chegar a essa conclusão. Essa conclusão é natural, porque todos vêm com essa lente, que é uma lente básica. Então, é normal pensar assim dessa forma. Entretanto, quando você vai melhorando a lente, vai refinando a lente, vai se aproximando, essa homogeneidade deixa de ser e passa a ter uma variedade. Ok? Semelhantemente, quando aqui nos próximos versos também vai falar que Deus não tem boca, não tem pernas, não tem cabeça, não tem olhos, tal, etc. Logo, a conclusão, né, por refração, vai ser que Deus não é uma pessoa. O raciocínio lógico vai ser mais ou menos isso. Esse verso, ele é o começo de uma série de versos que vai gerar uma conclusão possível nesse sentido. Ok? De que não há uma pessoa em última instância, mas aqui está sendo apresentado a pessoa suprema. A interpretação dos versos vai parecer que não há uma pessoa, o que é uma contradição, nesse caso, uma contradição literal, e não um paradoxo, é uma contradição mesmo. Porém, é como eu disse, isso se dá devido à lente que está sendo utilizada. E por lente, nós devemos entender, por lente, é o sistema de conhecimento, ou o que se chama de Siddhanta, que para nós aqui seria a interpretação. Como é interpretado, como é analisado, como é entendido aquela explicação. Em termos védicos, isso chama-se Siddhanta. Na nossa situação aqui, seria o equivalente de conclusão. Então, os Siddhantas védicos, todos os Siddhantas, ou todas as conclusões védicas, seguem uma linha de raciocínio de 3 fases. Kanishta, Madhyama e Uttama. A interpretação kanishta é a interpretação básica, que é a interpretação homogênea
de tudo e uma falta de distinção e discriminação, é o oba-oba, é o rebu, é o saladão. Tem o pessoal que fala assim, eu juntei todas as religiões e tal, e fiz a minha própria. É o chamado rebu, ou o saladão. O Raul Seixas também fez isso. E ele fez uma música, inclusive, glorificando esse comportamento. Ele disse que nesse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir, porque todos os lugares dão no mesmo lugar. Ou seja, né, é um beco sem saída. Não é uma definição de alto nível, porque você não tem um norte absoluto. Para qualquer lugar que você vai, é o mesmo lugar, porque você não tem uma meta a chegar. A meta é apenas caminhar, andar por aí. Você não tem um destino a ser alcançado. Então, andar por aí, tanto faz. Para onde você for, tá tudo bem. Só que não tem o norte. É muito simples. Essa é a interpretação kanista. A interpretação madhyama, a forma madhyama já é diferente, porque tem um norte, mas um norte indefinido. Um norte que requer fé, que você tem que acreditar com base na fé. Então, você faz uma aposta de fé. Aí você tem várias interpretações, várias conclusões, e a base é a fé. No final, você tem uma realização do Brahman, do absoluto, que é uma compreensão da pessoa suprema e uma visualização dessa pessoa. Essa é a fase Uttama, que é quando você entende a pessoa em si. Claro que se surgir na sua mente, se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Então você possivelmente é um aluno da fase posterior, que é um aluno da série do tratado. Não é esse o caso genérico. Se esse tipo de conjecturação não surge na sua mente, não tem problema, não, tá? É só seguir a vida, fazendo as coisas normalmente, cultivando piedade, que está tudo bem. Mas se esse tipo de questionamento surge na sua mente, então você é um pesquisador. Então você vai precisar de conhecimentos técnicos, você vai precisar refinar a sua lente para poder equacionar esse problema técnico aí. Então esses são chamados os Uttamas, tá? Vou dar uma metáfora simples para concluir a minha fala aqui, para vocês entenderem. Imagine que vocês estão, né, aí, sei lá, 1900, ali alguma coisa ali, está começando a história dos trens. Não tem trem. Imagina que a gente mora numa cidade que não tem trem. Aí eles constroem uma linha ferroviária que vai vir um trem. Que trem é esse, né? É por isso que os mineiros falam, uai, que trem é esse? A gente chama de trem, porque é uma coisa tão, né, assim, estranha. Tudo é estranho, é trem. Que trem é esse? Que coisa esquisita é essa? Então a gente está na estação, vai vir o trem, ninguém sabe que coisa é essa, que trem é esse, está todo mundo lá, estamos todo mundo lá na estação, esperando o trem chegar. Daí, a gente seleciona, tem 3 pessoas, lá no início, lá. Uma olha e vê uma luz. Daí volta correndo e fala para todo mundo, é uma luz, é uma luz, é uma luz. O trem é uma luz. Então fica todo mundo esperando uma luz. Ok? O outro que ficou um pouquinho mais, esperou o trem se aproximar um pouco mais, vê o trem com vários vagões, né? Aí ele volta e fala, não, tem a cabeça de luz, parece um vagalume. E, né? Como é que é? Dragão. É um dragão de luz, um corpo comprido. É uma cobra com a cabeça e tal. Vai falar isso, diferentes experiências. Agora, aqueles que ficam na estação podem ver que o trem tem uma luz, tem um corpo e que, inclusive, podem entrar nos vagões. É uma experiência mais completa do entendimento do que é um trem. Né? Não é que cada um tem uma verdade. Não é que cada um tem uma verdade. É verdade que cada um tem uma verdade, mas tem verdades que são mais completas e tem verdades que são absolutamente completas. E tem verdades que são incompletas. Tudo é verdade, mas tem algumas que são boas, tem outras que são melhores, tem outras que são perfeitas. Não é porque tudo é verdade que está completo. Tem algumas verdades que são bem mais completas que outras. E ter essa experiência direta de uma verdade mais completa te dá uma definição de lente melhor. Por isso, daqui para frente, né, estou preparando aqui o terreno, nós temos algumas interpretações, algumas possibilidades de interpretações que vão definir aqui, até para a gente também entender que essa nossa ideia de Deus enquanto luz só significa que a lente não está completa ainda. Se você se interessar pelo assunto Deus, a pessoa suprema, de maneira mais, vamos dizer,
personalizada, você vai precisar ter um pouco mais de paciência para esperar essa luz chegar mais perto, ou então você se aproximar mais dessa luz, que você logo vai perceber que essa luz tem uma forma, tem um corpo. E a essa forma que nós nos referimos como a pessoa suprema. Agora, explicar essa pessoa suprema é outro assunto. A princípio, pelo menos, entender que a possibilidade de que uma pessoa suprema seja admissível dentro da lógica racional da compreensão desse princípio Deus é previsível na equação. Não é apenas uma distração, existe realmente uma fundamentação que pode justificar uma pessoa por detrás de tudo isso. Agora, entender a lógica da mente dessa pessoa, do porquê tem que haver a criação, porquê que tem que haver os karmas, porquê que tem que haver todo esse processo, nascimento, morte, as dores, os sofrimentos, etc. Se Deus é bom, por que tem que haver o mal? Todas essas questões, que são as dúvidas conceituais que você tem acerca do Supremo, caso esse seja a sua pauta de interesse, então a pesquisa requer que você se interesse pelos conhecimentos de maneira formal, para entender o Siddhanta de maneira formal, para que essas dúvidas sejam equacionadas à sua cabeça. Ah, mas Devananda, é muita coisa, eu nem penso nesses assuntos. Para mim já está bom, eu já tenho fé, já estou... Tá bom, não tem problema. Seja feliz, pode seguir assim. Que bom que você não tem esses problemas que nós temos. Tá tudo bem, é só seguir nas piedades que também dá certo. Mas se você, por acidente, ou por infortúnio talvez, ou por maturidade, quem sabe, chegar à conclusão de que é necessário compreender plenamente essa pessoa, então você é um estudante do tratado. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que progredir nos seus conhecimentos, caso você queira equacionar as suas dúvidas. Porque manter essas dúvidas no coração e, ao mesmo tempo, dizer que ama essa pessoa é um paradoxo que não procede, na verdade. É um tipo de diplomacia que, em última instância, se revela impotente. Tá? Nós amamos pessoas que nós confiamos e pessoas que nos são agradáveis ao coração. E é muito importante conhecer essa pessoa para que esse sentimento apareça, tá? O Senhor Supremo caminha e não caminha, está muito distante, mas também muito próximo, está dentro de tudo e, ao mesmo tempo, fora de tudo, né? Então, aparentemente, aí é uma homogeneidade, né? Uma névoa que se espalha em toda parte. Aparentemente. Vamos ver se a gente consegue, né, encontrar uma pessoa no meio dessa névoa aí. Tá bem? Muito bem. Então eu vou finalizar aqui. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.